Então, essa mudança, irmãos, é do plano terrenal para o celestial. É uma mudança de plano. É nós vivermos pela fé, né? Porque é a fé que vai nos tirar desse plano terrenal para o plano celestial, né? É a fé que nos move, é a fé que nos tira desse plano. A fé, ela é baseada no quê? Nós precisamos crer, né? Ou seja, crer no quê? Na palavra do Senhor. O Senhor nos deixou a sua palavra e é baseado nela que nós precisamos caminhar, né? Ou seja, essa fé, essa mudança, ou seja, quando nós, nas nossas dificuldades do nosso dia a dia, quando nós passamos por dificuldades, nós temos que nos apegar ao quê? A palavra do Senhor, né? Quando nós estamos passando por determinada situação, nós temos que lembrar que há alguém no trono, certo? Que nada saiu fora, né, do Senhor. Há um soberano, né? O Senhor é soberano sobre todas. Isso nos faz o quê? Mudar de plano. Porque nós estávamos vendo só as coisas terrenais, né? Puxa, olha a situação, olha como está o mundo, olha como é que está, né, essa pandemia, olha tudo isso. Nós estamos nesse plano terrenal. E quando nós lembramos que há alguém no trono, que, né, Apocalipse fala alguém no trono, né? Então, quando você fala, pô, se há alguém no trono, há um controle. Não está fora do controle, não está solto. O Senhor tem a soberania, né? Há uma soberania no Senhor. Tudo está... Nada, irmãos, saiu do controle agora. Não, nada saiu do controle. Pode ficar tranquilo. Isso é uma mudança de plano. Nós estamos vendo só as nossas limitações terrenais. E quando você lembra de algum versículo, quando você lembra da palavra, isso precisa gerar em você o quê? Fé, né? E essa fé que vai fazer você realmente mudar de plano, né? Graças ao Senhor por isso. Vamos ler também, irmãos, João 3 e versículo 3 e 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascimento, de novo, é nascer do alto, irmãos. Então nós nascemos do alto. Nós nascemos do Senhor, né? Quer dizer, então, que nós mudamos, há uma mudança de plano. Mas no nosso dia a dia, para nós termos essa prática, existe a fé, né? E o Senhor move situações e circunstâncias que é para nós, justamente para nós sairmos desse plano, para estarmos ligados no plano celestial. É a nossa mudança de plano. Quando você leva para as pessoas o Evangelho, você está mudando... levando as pessoas a mudar de plano. E automaticamente você está onde? Você está no plano celestial. Graças ao Senhor por isso, né? Depois o versículo 6 fala assim: o que é nascido da carne é carne, certo? O que é nascido da carne é carne. O que o Senhor quis dizer isso? Isso não muda. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido de espírito é espírito. Amém. Também não muda. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você é nascido da carne? Quem é nascido da carne, levante a mão aí, por favor, que eu quero saber quem é nascido da carne aqui. Não sou. Ok. Nós da carne, nós somos nascidos da carne. A carne está em nós. Você é nascido do Espírito? Amém. Você é nascido do Espírito? Amém. Se tiver dúvida, a gente, né, já oramos aqui já para você ser, exatamente, para você receber o Senhor e ser nascido do Espírito, né? Então, irmão, mas o que diferencia então, se nós somos nascidos da carne e precisamos viver no Espírito, né? Então, o Senhor, Ele vem justamente com toda a sua misericórdia e compaixão a nos treinar a viver no Espírito, né? Amém. Por isso, irmãos, que vem as dificuldades, né? Muitas vezes nós somos provados, né? Nós somos lapidados, né? O Senhor permite situações para nós aprendermos a viver no Espírito, né? Amém. Como o Senhor falou, olha, nem só de pão viverá o homem,
Mas para você aprender que só de pão não viverá o homem, você precisa de quê? Passar por determinada dificuldade. O Senhor teve que passar por fome, certo? Depois nós vamos ler um versículo aqui que é muito interessante, que o Senhor fez com que eles passassem fome para perceber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Amém. Depois o 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala das coisas terrenas. Quem veio do céu é acima de todos, né? Graças ao Senhor por isso, irmãos. O Senhor quer que hoje, mesmo nós somos nascidos da carne, nós possamos viver no Espírito. Amém. Né? Vivemos no Espírito. Então essa é a mudança de plano. Nós precisamos... Isso, irmãos, vem justamente por isso. As circunstâncias que nós passamos. Né? Você pode perceber, quando você está passando por uma determinada situação, você lembra de um determinado versículo, não lembra? Se você leu a palavra, se você está comendo, alimentando a palavra, você lembra daquele versículo. Então ali o Senhor está infundindo o quê? Fé em você. Amém. Né? Ali você crê. Por exemplo... você está passando por um determinado sofrimento ou situação, você lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fala, poxa, então não é só coisa boa, não, é coisa ruim também. Todas as coisas cooperam. Então isso, irmão, vai gerando em você o quê? Fé. Amém. Né? E você vai mudando de plano. Isso é a mudança de plano. Você, naquele momento, você está no Espírito. Né? E graças ao Senhor que o Senhor nos deixou invocar o nome do Senhor. Amém. Que eu sempre falo assim, invocar, mesmo que seja em fração de segundos. Né? Quando você invoca o Senhor, é como se você mergulhasse. Né? Você mergulha ali naquele... vamos dizer, aquele baú, aquele rio da água da vida, né? Aquele baú de ouro. Amém. E com certeza você sai, um pouquinho de ouro, você vem junto com você, ou seja, um pouquinho da natureza de Deus, a sua alma, né? É um pouquinho mais infundida ali. Então você mergulha, quando você invoca o Senhor, mesmo que seja em fração de segundos, um pouco mais de Cristo você... foi infundido em você, né? Então, graças ao Senhor pelo invocar, né? Amém. A fé na palavra nos leva ao plano celestial, né? Graças ao Senhor por isso. Então, quem é nascido das alturas está acima de todos, né? Graças ao Senhor por isso. Um ponto, irmãos, muito interessante no decorrer do nosso viver cristão, né? Nós temos alguns pontos que você vai perceber, não sei se aconteceu isso com você, mas aconteceu comigo, né? Chegamos a um ponto que achamos que somos totalmente espirituais, né? Achamos que somos tão espirituais que passamos a julgar os outros. Não é assim? Não sei se é a sua experiência, mas eu estou falando aqui a minha experiência. Nós adquirimos o conhecimento, né, da palavra, nós desfrutamos da palavra, nós tocamos no Espírito, desfrutamos, mas não esqueça que você também é carne, né? Então, passamos por determinadas situações que começamos a julgar. Nós conhecemos tanta palavra que começamos a julgar os outros. E nos sentimos superiores aos outros. Não é assim? Não acontece? Sim. Acontece. Então... João 3,17, podemos ler? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, irmãos, se o nosso Senhor deu exemplo, que ele não veio, irmãos, o Senhor não veio para julgar. Ele não veio para julgar, mas para quê? Para salvar. Então... exatamente, os irmãos que estão aí na frente da batalha, irmãos, você tem que sair, não julgue. Se você olha a pessoa, independente da situação da pessoa, né? O que tem que fazer? É pregar o evangelho. Amém. Ela precisa ser salva. Né? Quando pregamos o evangelho, normalmente nós encontramos com pessoas que situações, você olha assim, que até às vezes nos choca, né? Mas o que nós temos que fazer?
pregar o evangelho. Amém. Posso orar por você? Amém. Né? Posso orar por você? Amém. Então, irmãos, porque o Senhor não veio para julgar, mas para salvar, né? E muitas vezes nós caímos nessa situação, né? Mateus 7, ele fala algo muito interessante. Não julgueis. Não julgueis. Para que não sejais o quê? Julgados. Né? Pois com o critério que você julga, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão? E não... por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Então, irmãos, todos nós, sem dúvida, segundo a palavra, temos uma trave no nosso olho. O Senhor falou, você tem uma trave no seu... Por que você está vendo um arqueiro no olho do teu irmão? Quer dizer, você está vendo um cisco no olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no olho no seu olho, né? Então, irmãos, nós não é dado esse direito, né, de julgarmos as pessoas, né? Porque não temos esse direito, né, de julgar as pessoas, quem quer que seja. Nós viemos aqui, como o Senhor, nós viemos aqui também para quê? Para salvar as pessoas. Amém. Né? O Senhor quer ganhar terreno, o Senhor quer ganhar território, né? Ou seja, o Senhor precisa de ganhar terra. E o que os irmãos estão fazendo? Pregando o evangelho. Amém. O que nós fazemos quando pregamos o evangelho? Sim. Ganhamos terra. Amém. Coração é o quê? Terra. A terra. Então, cada terra que você ganha espaço para o reino dos céus. Amém. Né? Graças ao Senhor por isso. E aí podemos trazer o Senhor de volta, né, irmãos? Amém. Graças ao Senhor por isso. Amém. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro no teu olho, quando tens a trave no teu? Então não é dado a nós. E nós normalmente, irmãos, quando nós adquirimos, né, no decorrer da nossa vida cristã, no nosso conhecimento, né? E aí é onde o Senhor permite situações, né? Aqueles 40 dias, né? Ou 40 anos, né? Vai depender de você, né? Agora, o Senhor só te fala uma coisa, né? Já te adianto, se for 40 anos, esquece, você está fora do reino, porque eu creio... Na minha crença, eu creio que o Senhor não demora mais de 40 anos. Mas por que o povo no deserto ficou 40 anos? Por causa da incredulidade, né? Desobediência. Porque não creu. E o Senhor falou assim, olha, eu vou te levar você para a terra de Canaã. Ah, Senhor, mas que isso? É porque o Senhor não me conhece. O Senhor conhece as minhas dificuldades, eu sou falho, sou cheio de defeito, né? Eu erro demais, aí você passa a crer mais nos seus erros, nas suas dificuldades, em crer naquele que prometeu que ia te levar para a terra de Canaã. Então, acho que é uma das coisas que mais deixa o Senhor irado, é ver o seu filho, né, como aconteceu com Esaú, né, que abandonou o seu direito de primogenitura, né? É muito claro, né, a questão de Jacó e Esaú, né? É muito claro ali, são duas questões. Você vê, se você lê o versículo, até eu anotei esse versículo aqui, Gênesis 25, depois eu volto lá. Gênesis 25, 27 a 29. Vamos ler todos, mais alguns versículos. Cresceram os meninos, certo? Nós somos filhos de Deus. Amém. Cresceram os meninos, então você imagina você e mais um, ok? Cresceram os meninos, eram 2. Esaú saiu perito em caçador. Nasceu os 2 e Esaú era perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e habitava em tendas. Se nós pararmos aí e a Bíblia não citasse mais nada da história dos dois, o que você pensaria? Esaú é o cara. Esaú, pô, esse é o cara, esse é o escolhido. Esse é o escolhido, como Nimrod. Se não tivesse história nenhuma de Nimrod, se fosse só perito caçador, há muito tempo, né? Até o Pedro citou uma vez. Há muito tempo eu pensei e falei, puxa, perito caçador diante de Deus, puxa, esse cara
né? Maravilhoso. Eu queria aqui, nós de casa, virado no Batman. Virado no Batman. Virado no Batman. Então, se parasse aqui, irmãos, é esse. Esse é o cara, né? Então, irmãos, muitas vezes nas nossas muitas habilidades, nós achamos que não precisamos do Senhor. Eu tenho tanta habilidade, eu sou tão bom, que eu não preciso ir diante do Senhor quando for para pregar o Evangelho, quando for compartilhar a palavra, eu não preciso do Senhor. Eu chego, preparo, falo. Eu não preciso, eu tenho habilidade suficiente para não me ajoelhar diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia, né, de mim, porque sou pecador, né, que preciso de Ti, eu não sei o que falar, eu preciso do Senhor, né? Então, irmãos, nós temos, no nosso dia a dia, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não esquecemos que nós também somos carne. Se vacilar, você está igual a Esaú. Opa, eu sou o cara. E no decorrer da nossa vida cristã, irmãos, por exemplo, quem prega o Evangelho, quem compartilha a palavra, no decorrer da sua vida, você fala, eu já sou um expert, eu já sou um perito, né? Eu sou um perito caçador, eu não preciso mais ir direto do Senhor, nem as mãos nem ficam mais geladas, né? Nem esfria mais a mão. Você sai para pregar o Evangelho, nem te dá aquele, sabe, as pernas não treme, o coração, porque você já se sente um perito. Você já acha que é aquele que eu e não precisa do Senhor, né? Sempre, irmãos, quando nós chegarmos a esse ponto de acharmos que estamos nesse ponto, nós temos que... Aí onde o Senhor permite as situações, ou seja, a nos levar para o deserto, né? Para ser provado, né? Para ser lapidado. Aí o Senhor, você está muito bom, ok. Mas por amor a Ti, né? Ou seja, por eu te amar e querer te fazer vencedor, então eu vou te conduzir para o deserto. Vem cá. Agora eu vou te conduzir para o deserto, né? Aí eu vou ler aqui Deuteronômio 8. Podemos ler? Trazei viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisse fome e te alimentou com maná que nem tu, nem os teus pais conheciam, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão. Foi daí que o Senhor citou aquele versículo, nem só de pão viverá o homem, quando ele estava ali com Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, irmãos, quando nós caímos nessa situação no decorrer do nosso processo, né, de vida cristã, aí o Senhor faz o quê? Nos conduz ao deserto para te humilhar, né, para te provar. Para quê? Para exteriorizar. Porque, irmão, o Senhor já sabe o que tem no teu coração. O Senhor, ele faz isso conosco. Não é para Ele saber o que tem no seu coração, é para você saber, porque você não sabe. Nós achamos que estamos tão, né? Nós achamos que estamos assim, nossa, eu sou o cara, né? Eu faço e aconteço, eu sou bom, né? Então, o sinete da perfeição, chegamos naquele... não, lógico, o sinete da perfeição está na carne. O que ele faz? Vai lá, você é o cara mesmo, vai lá, você é bom. Não esquece, é bom. Ele sempre nos instiga, né? Ele fica instigando. O Senhor nos conduz por amor, né? Ou seja, o Senhor faz isso porque a carne, irmãos, ela nos instiga constantemente a vivermos por nós mesmos. Então o Senhor, então eu vou te fazer passar fome. Às vezes a fome
talvez não seja como alguns já tenha passado, né, alguma necessidade mesmo de comida, mas às vezes a fome de você não ter a palavra, ou seja, você não ter a revelação da palavra. É ouvir a palavra e você não consegue, você está no deserto. O Senhor te fez passar fome para te humilhar, certo? Para provar, para quê? Para externizar, ou seja, para sair do teu coração as tuas intenções, para você saber realmente quem você é e se voltar. É esse o propósito. Só que muitos irmãos caem nessa situação e o que acontece? Normalmente, alguns, né, caem numa situação como essa, ao invés de se humilhar diante do Senhor, ele acaba se perdendo. Mas mesmo assim, irmãos, o Senhor permite as situações para que, como filho, né, o Senhor tem que nos corrigir. Né? O Senhor, Ele é o nosso Pai, graças ao Senhor, porque nós somos filhos. Irmão, eu estava lendo o Alimento Diário e falei, Senhor, graças ao Senhor que nós somos teus filhos. Amém. Né? Então, como filho, Ele vai nos corrigir. No decorrer do processo, no decorrer da nossa vida, por várias situações, né? O Senhor nos corrige, o Senhor nos permite estar no deserto, né? A irmã até citou, né, a questão, né, sentir falta, né, dessa... Às vezes isso é um deserto que nós estamos passando, né? E o Senhor quer o quê? E nesse deserto, para mostrar o que está no nosso coração, para exteriorizar o que está se vamos desistir ou se vamos continuar. Né? A pandemia, irmãos, muita gente, você pode ver, não é um deserto? É um deserto, irmão. Deus me livre. Você não poder ter contato com os irmãos, você não poder... Lembra como a irmã citou, a vivência, né? Aquela vida da igreja maravilhosa, naquela alegria, todas as reuniões, né? Vocês irmãos lembram, né? Um pouco antes da pandemia, aquela alegria, todos nós cantando, pulando. Aí chegou o deserto. E aí? O que você faz no deserto? Você deixa o Senhor ou você continua no deserto e aceita, né? O que o Senhor quer fazer conosco. Então o Senhor permite, irmãos, essas situações justamente para mostrar o que está no nosso coração. E muitos se ira com o Senhor, ou muitos aí mostra realmente, né? Porque quando está tudo bem, você percebe isso, a vida da igreja, aquela maravilha, né? É fácil eu disfarçar a minha hipocrisia, a minha fé com hipocrisia. É fácil, irmão. É fácil, muito fácil. Tá aquela alegria, aquele negócio todo e tal. É muito bom, é excelente, né? Mas, exatamente. Mas aí nós ficamos nessa situação, né? Aí o Senhor eu vou dar um período de deserto para ver o que está no teu coração. Se você realmente vai, né? Não, eu abandonar. Tem poucos irmãos demais. Eu vou para um lugar que tem mais irmãos. Não é assim? Aqui está pouquinho, os irmãos não cantam, os irmãos não levantam, né? Os irmãos não desfrutam. Eu vou procurar outro lugar. Não é assim, irmãos? Mas o Senhor permite a situação para exteriorizar o que está no nosso coração. Não é para nós desistirmos, é para nós sabermos da nossa condição e nos humilhar diante do Senhor. Amém. E prosseguir. Amém. Certo? Não é para você reconhecer. Irmãos, o Senhor quer nos dar o reino. Amém. O Senhor quer nos dar o reino. Amém. Então, é para isso que Ele permite as situações, para exteriorizar aquilo que está no nosso coração. E quando aparece a sujeira, o que tem que ser feito? Aí o Senhor, se você permitir, o Senhor limpa. Se você não permitir, você não pode limpar, certo? É igual aquele orífice, né? Que pega no cadinho, põe o ouro ali, esquenta no fogo, né? Que aí vem aquele fogo da provação, começa a esquentar, a sujeira começa a subir, né? E o ouro que é pesado, ele desce, aí você vê aquela sujeira, fala, mas tá tão bom essa sujeira aí, o ouro até tá, né? Tem até mais ouro do que... com a sujeira não aparenta mais ouro? Aparenta mais ouro, com sujeira aparenta mais ouro. Não, deixa, Senhor, essa sujeira aí. Ou você pode falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Limpa essa sujeira de mim. Senhor, olha a minha situação, olha quem eu sou. Senhor, olha quem eu sou, olha o meu orgulho,
olha o meu ego, olha a minha soberba, né? Olha a minha situação, Senhor, limpa-me. Aí, quando nós nos voltamos ao Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor para que o Senhor limpe, o Senhor vem limpo, porque o Senhor não invade, certo? Não adianta você passar por provação, que acontece com muita gente, certo? Passa por provação, mas ele se torna pior do que era antes. Fica mais duro, mais resistente, mais... Então, por quê? É o Behemoth e o Leviatã, né? Não permitiu, achou que isso era muito bom para ele. Então, não permitiu o Senhor limpar, né? Não permitiu o Senhor, tira, Senhor, então, a sujeira, olha quem eu sou, olha a minha, né? Olha a minha situação. Aí o Senhor vem, irmãos, e vem e limpa e nos purifica, né? Isso é o que o Senhor quer fazer para nós, porque o Senhor tem algo superior, né? Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados. O nosso pensamento é assim, né? Mas hoje eu não tenho isso, hoje eu não tenho aquilo, hoje eu não, né? Mas eu queria ser uma estrela, né? Eu queria ser aquele irmão, né? Aquele irmão maravilhoso, né? Eu queria ter aquela posição, né? Não é assim? É o que nós buscamos. Perito, né? Eu queria ser aquele perito. Como nós falamos, né? A vida de Jacó era uma situação ali, irmãos, que você vê claramente, né? O relógio, quem que é melhor ali? Para ali, Esaú que é o cara, esse é vencedor, né? Ele era perito, o cara era bom, o cara saía para caçar, ele não dependia de nada, ele lá caçava, trazia sua caça, e para outro, pacato. Vai, o que é isso? O cara pacato. Irmãos, mas o que o Senhor quis mostrar numa situação como essa? É a diferença de quem tem um desejo de ser vencedor, ou seja, quem tem um desejo de ter a primogenitura, de ser vencedor, com aquele que não tem, não está aí. Não, Senhor, eu sou muito bom, o Senhor não me conhece, eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de dificuldade, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu sei que o Senhor não vai me levar a ser vencedor, certo? Então, irmãos, o nosso coração, quando o Senhor viu no coração de Jacó o desejo de primogenitura, mesmo com todas as suas falhas, mesmo com todas as suas... Porque Jacó é o quê? Qual o significado da... Suplantador. Não, pelo amor de Deus, quem que... Você lê Esaú, o Jacó suplantador, quem que vai ser direito? Olha, quem vai ser vencedor? Aquele suplantador de jeito nenhum. Mas, irmãos, o que o Senhor quis mostrar é o seguinte, o coração, o desejo de ser vencedor, essa é a diferença. Então, quando você tem um desejo de ser vencedor, as tuas limitações, as suas dificuldades, os seus pecados, tudo que nós somos, que sabemos que somos, né? Não vai impedir o que o Senhor prometeu. Amém. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Amém. Agora, se eu duvidar, aí vai ficar, né, na grande tribulação, né? Misericórdia. Então, irmãos, nós precisamos crer. Primeiro, nós precisamos crer, certo? Que o Senhor é fiel para cumprir o que Ele... O Senhor falou assim, você vai ser vencedor. Você precisa ter dúvida disso? Não. Você não precisa ter dúvida, você precisa crer, certo? Porque quando você fala assim, você vencedor, Cláudio, você não me conhece, eu sou isso, eu sou aquilo outro, sou aquilo outro, sou aquilo outro, sou aquilo outro. Eu não faço isso, não faço aquilo outro, não faço aquilo outro. Aí, irmãos, entra o quê? A incredulidade. Né? E por causa da incredulidade, porque se você vê ali no deserto, né, Josué e Caleb... não tinha diferença nenhuma dos outros. Aparentemente, você olhar assim, não tinha diferença nenhuma dos outros que estavam no deserto para chegar na boa terra. Mas qual foi a diferença dos dois? O que foi a diferença? Eles creram que o Senhor realmente ia os conduzir para... Essa é a diferença. Então, eles creram, né, e o Senhor foi... Aí, o que aconteceu com Jacó? O Senhor deu para ele era suplantador? Era. Precisa ser trabalhado? Precisava, né, irmãos? Ele precisava ser trabalhado. Ele precisava ser processado, o Senhor precisava colocar ele no deserto. Aí o Senhor fez o quê? Deu um sogro para ele
que era pior do que ele. Você lê, mudou 10 vezes o salário dele. E já, as ovelhas vai ser salpicada e malhada. Ele pegava, o sogro dele pegava as salpicadas e molhadas e malhada e separava, escondia. Falava, não, tá bom, beleza, vai lá tentar, seu bobão, vê se você consegue alguma coisa. Então, irmãos, o Senhor deu para ele um sogro que era mais suplantador do que ele. Então, nessa situação, nesse processo todo, o Senhor foi trabalhando em Jacó, foi transformando Jacó. Porque nessa situação, ele não poderia ser vencedor, certo? Então, mas qual a diferença? Ele tinha um desejo no coração de ser vencedor, e aí o Senhor pegou e falou, você tem desejo? Então vem cá, que eu vou te moldar, né? Então esse é o processo que, e para terminar, irmãos, eu só quero ler um versículo aqui que Hebreus capítulo 10 e 23, eu vou ler bem rápido que o meu tempo já passou. Guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Hebreus 4 e versículo 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Sim. Se você crê, irmão, você entra no descanso, porque você sabe que não é você que faz as coisas. Amém. Não é porque você é bom, não é porque você é ruim. É porque o Senhor prometeu. Então, quando você crê, você entra no descanso e automaticamente o Senhor descansa. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras tivessem concluída desde a fundação... Irmão, o negócio já está concluído desde a fundação do mundo. Para que você vai duvidar, irmão? Pelo amor de Deus, o Senhor já falava... Ele fez a promessa, você precisa crer. Depois, Hebreus 10 e 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão nos céus. Não confie mais nas suas dificuldades do que em quem fez a promessa, ok? Não confie mais nas suas dificuldades, nas suas limitações, no que você é, do que você deixou de ser. Não confie nisso. Confie naquele que prometeu. Amém. Ele é fiel. Amém. Para cumprir. Confie em quem fez a promessa. No 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque nós estamos vivos, nós precisamos confiar, mas nós temos necessidade de perseverar nessa confiança, certo? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Tendo feito a vontade, quando você crê, você tendo feito a vontade de Deus, você alcança a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Sim. Todavia, o 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, aleluia, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Nós cremos que, independente da situação, independente do que estamos vivendo, nós temos a fé, nós cremos, né, para a conservação da nossa alma. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém.